Fala aí, cara, beleza? Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com você sobre precificação do trabalho de designer. Geralmente, quando a gente trabalha como designer e a gente tem que pegar essas múltiplas demandas, a gente precifica de formas diferentes. Cada designer tem o seu jeito ali de precificar as coisas. Mas o método mais comum é que você pegue os custos que você tem, né, de contas e etc., e os custos de formação que você tem também, e junte isso para dar mais ou menos ali um custo médio para sua agenda. Então, por exemplo, se a sua agenda tem 6 clientes e o seu custo de formação total foi de, sei lá, uns R$4.000, você vai pegar esse valor e vai dividir dentro dessa agenda de clientes. Então, por exemplo, quanto custa para você fazer uma logo? Depende, quanto trabalho isso vai me dar, que já vai gerar um certo custo, mais uma certa taxa que é para cobrir esse custo de aprendizado que você teve. Aí, me ocorreu o seguinte, em algumas situações a gente precifica, mas isso não fica muito claro para o cliente. E isso acaba dando a impressão de que o cliente tem o direito de precificar o seu trabalho, se ele achar que deve. Porque ele não vê valor no seu trabalho ou porque ele não acha que o seu trabalho é tão difícil. Por exemplo, tem muito cliente que acha que o que um designer faz e o que o Canva faz, de coisas pré-prontas, etc e tal, é a mesma coisa. Não é exatamente assim. O Canva é uma ferramenta que deixa você fazer algumas coisas, mas se você quer algo personalizado, feito e pensado especialmente para você, que vai fazer um designer. E aí, isso me leva a lembrar de uma situação que eu passei e fez eu ver que realmente eu estava fazendo as coisas do jeito certo, né? Eu estava precificando do jeito certo, mas que o cliente estava fazendo as coisas do jeito errado. Ele estava com o mindset errado. Que é o seguinte, eu estava no carnaval, estava curtindo ali com alguns amigos no Discord, jogando e tal. E, carnaval eu tinha pensado assim, cara, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer nada, porque feriado, entendeu? Não quero saber de trabalho, quero relaxar. Então eu vou só jogar, conversar, me divertir. Ou seja, eu não pegaria cliente no carnaval. Aí um desses meus amigos chegou pra mim e falou assim, Renan, tem um cara aqui que tá me pedindo um negócio e tal, é um negócio aqui que é mais difícil do que eu consigo fazer e ele tá pedindo isso com extrema urgência. Eu falei, extrema urgência quanto? E aí ele me falou, ele quer isso aqui, ele falou que tem que ser com urgência, não sei o que e tal. Eu falei, mano, já que o cara é teu amigo, deixa eu ver o que dá pra fazer por ele. Apesar de eu não estar trabalhando nesse período, né, eu ia ver o que eu podia fazer pelo cara. Se fosse um projetinho legal, a gente fazia um bem bolado ali e tá tudo certo. Fui conversar com o cliente. Aí peguei as especificações do projeto. O projeto era o quê? Pegar uma planilha que tinha vários dados ali, uma bagunça de dados, e transformar isso num PDF que fosse bonitinho, legível, com todos os dados separadinhos bonitinho. O cliente não tinha um modelo PDF, o cliente não tinha nenhuma ideia de como fazer esse PDF. Então, o meu trabalho seria fazer o PDF, fazer o layout do PDF, diagramação, etc. E passar os dados da planilha lá para dentro. Então, seriam 2 trabalhos já. Aí, eu peguei e falei, para fazer isso tudo, pelo menos eu tenho que ter um prazo legal, porque aí dá para fazer um preço bacana. Fui perguntar o prazo para o cliente. O cliente disse assim, o prazo é até 9 da manhã de amanhã, sendo que eram 7 da noite na hora que ele estava falando comigo. Então, de 7 da noite até 9 da manhã. Do outro dia. Eu falei, isso nem é prazo, cara. Não dá nem pra pensar que isso é um prazo. Eu falei pra ele, olha, isso é um prazo muito curto e é muito trabalho. Então, isso aqui não vai sair barato pra você. Porque pra eu fazer isso aqui, no tempo que você tá me pedindo, nem dormir eu vou poder. E aí ele falou, não, me fala qual é o seu preço. Aí eu fui lá, dei meu preço pra ele. Quando eu dei o preço, ele se assustou. Já ficou tipo... nossa, que isso? Que preço é esse? Não sei o que e tal. Eu falei, então, cara, é o preço que eu cobro para fazer isso daí nas circunstâncias que você tá me dando. E ainda tô dando aí um belo desconto, né? Porque você é amigo do meu amigo. Então, tô te ajudando já. E aí ele falou, mas isso tá fora da realidade do mercado, não sei o que, eu achei que sairia por tanto, e começou a querer precificar o meu trabalho. Eu falei, não, cara, o preço é esse aí. E aí eu expliquei pra ele, olha, eu tenho certificações pra pagar, eu tenho curso pra pagar, eu tenho conta de casa pra pagar, pra me manter trabalhando, e se você pedir um projeto com prazo curto,
pra entregar, tipo, literalmente de uma madrugada pra uma manhã, cara, não tem como sair barato. Vai sair um pouco caro, mesmo que eu dê desconto. E aí ele falou, não, entendi, não sei o que e tal, mas vou procurar outro profissional. E aí foi procurar outro profissional, espero que ele tenha encontrado, não o que ele buscava. Mas isso me deixou refletindo sobre, tipo, às vezes a gente permite que o cliente precifique o nosso trabalho e isso acaba fazendo a gente perder. E até tava vendo no próprio Instagram, tem um designer que eu sigo, o arroba dele, eu vou deixar aqui, é @thechrisdo. Eu tava seguindo ele postou exatamente sobre isso, aí me lembrou desse caso. Que ele postou que ele fez uma identidade visual para um cliente, parece, e aí esse cliente foi lá e falou, mas eu achei que sairia por tanto. Peraí, cara, você dá o trabalho e você ainda acha que você pode dar o preço? Não é assim. Quem dá o preço é o profissional. A gente faz o orçamento, faz tudo antes de você aceitar. Por isso que a gente vai avaliar o trabalho, vai olhar e vai falar, pô, isso tudo aqui que você tá me pedindo no prazo que você tá me pedindo vai sair por tanto, você aceita? Se você não aceitar, você pode procurar outro profissional. É uma questão de lógica. Mas agora, você querer dar preço no trabalho, né, de outra pessoa, é alguma coisa que eu acho, assim, até deselegante, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, isso é muito comum. As pessoas quererem precificar o seu trabalho quando você trabalha com, por exemplo, design, quando você trabalha com artesanato. As pessoas acham que, assim, o seu trabalho não é um trabalho de verdade. Então, qualquer dinheiro que elas derem para você, cobre o custo que você teve para fazer aquilo. Só que não é assim, porque o que o designer vende não é exatamente o design, é o tempo para executar aquilo. Então, por exemplo, um designer não tem como fazer 5, 6, 7 logos ao mesmo tempo. Quando ele está fazendo uma logo, é aquela logo. Ele tem que pesquisar, ele tem que buscar referência, ele tem que conversar com o cliente para entender as necessidades, ele tem que fazer todo um processo onde ele não pode fazer isso com várias pessoas ao mesmo tempo, porque ele é um. E a dinâmica melhor para fazer esse tipo de serviço é de um para um. Então um designer fala com um cliente cada vez, resolve o problema de um cliente e vai para o próximo. Por isso que os designers trabalham com agenda. Então, às vezes você que é cliente entra no perfil de um designer e aí você vê lá agenda de março fechada, agenda de abril fechada. Por quê? Porque ele já fechou a agenda de clientes que ele consegue executar em um mês e não dá para ele pegar outros. Porque se ele pegar outro, ele não vai executar bem por falta de tempo, que é justamente o que a gente vende, tempo. O tempo e o conhecimento que a gente tem para executar as coisas de design que você precisa. Então, assim, você que é cliente, talvez esteja vendo esse vídeo ou precisa ser cliente de um designer no futuro, lembre-se desse conselho. Por mais que você ache que design é uma coisa simples, que até você mesmo poderia fazer, por mais que você ache isso, lembre-se que o profissional que vai fazer o trabalho para você tem conta para pagar igual a você, tem coisas que ele tem que estudar igual a você para que ele seja considerado um profissional e ele vai dar o preço da realidade dele. Se o preço não está batendo com o seu orçamento, procure outro profissional. Você não precisa tentar falar, eu quero pagar tanto. Eu acho que também é uma questão de educar, né? Nesse sentido, porque às vezes a gente que é cliente de alguma coisa, a gente, no lado do cliente, não entende como funciona o negócio por trás. A gente acha que às vezes é muito simples, é muito fácil, a gente vê as coisas ali meio que prontinhas, acha que é de boa, mas não entende o trabalho que isso leva. O trabalho, o tempo de estudo, várias circunstâncias, né, que às vezes aquele profissional precisa passar ou ter, ou às vezes equipamento, etc., que ele precisa, e o custo disso a gente não tem noção, porque a gente está vendo o final, a gente não está vendo o processo. Então, assim, próxima vez que você entrar em contato com o designer, você cliente, lembre-se, peça o orçamento, veja o valor, dê um bom prazo para o seu valor diminuir, se é o caso que você quer um valor menor, pega um prazo bem longo. Não pede as coisas para ontem, porque pedir para ontem vai fazer com que a coisa fique cara. E tente não precificar o trabalho do designer, por favor, tá? Deixa o designer dar o preço dele. Se não for o preço que está na sua realidade, procura outro profissional, que é a melhor coisa que você pode fazer, tá bom? Então, por esse vídeo é só. Eu gravei aqui meio que sem roteiro mesmo, porque
É uma coisa que eu acho que é interessante de se debater quando a gente fala de design. Eu acho que também é uma parte da formação também, que o designer aprenda como precificar o seu trabalho, ao mesmo tempo que o cliente aprenda que não deve precificar o trabalho do designer. Bem, por esse vídeo é só. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!